Eu saúdo a igreja na gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos iniciar nossa aula com a oração. Oremos a Deus, maravilhoso Deus e Pai Celestial. Muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estar na sua presença, no templo, adorando. Desejamos, ó Deus, nesta noite que o Senhor nos abençoe, meu amado Deus, nos dando a sabedoria do Teu Espírito Santo, o discernimento, Senhor, para nós entendermos, meu Deus, qual é a Tua vontade, meu Pai, nesta aula, nesta lição. Nos ensina nesta noite, me dê, Senhor, o discernimento para entender e compreender a voz do Teu Espírito. Fala conosco, que nós precisamos ouvir hoje através desse estudo, ó Pai. Ó Senhor, abençoa cada filho Teu, Senhor. Abençoa aqueles que ainda estão caminhando para a Tua casa. Abençoa para que cheguem todos em paz, em segurança, Pai. Aqueles que não puderam, Senhor, abençoe, meu Pai, do mesmo jeito. Te agradecemos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nossa escola bíblica, nós estamos estudando na revista da CPAD, terceiro trimestre de 2025, lições bíblicas. A igreja em Jerusalém é o tema do trimestre. O tema desse trimestre é doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 13, a Assembleia de Jerusalém, na sede PRRCE, hoje 29/9, às 19 horas. Hoje, meus irmãos, nós estamos estudando a última lição desse trimestre. Que o Senhor Deus venha nos abençoar em mais uma lição, em nome de Jesus. Pastor Vicente Félix, Igreja Pentecostal Renovação dos Remidos, no Ceará. Amém. Textuário, meus irmãos. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Atos 15, 28. Os objetivos da lição: mostrar o contexto e os motivos que levaram à controvérsia sobre a salvação dos gentios. Então, nós vamos ver o contexto e os motivos. O contexto era o momento da época, né? A mente, o pensamento judaico da época, dos cristãos judeus que estavam dentro da igreja, né? E era, vamos dizer assim, a parte principal da igreja, né? Inclusive na liderança, os apóstolos não eram judeus e eles tiveram que enfrentar ali questões sobre os judeus, sobre os gentios agora na igreja do Senhor Jesus Cristo e as questões de tradição da religião judaica. Então, fez-se necessário essa assembleia, né? Assembleia em Jerusalém, que nós vamos estudar, e ali foi definido, né, a respeito dos gentios. 2. Relatar os argumentos apresentados pelos apóstolos, especialmente por Pedro e Tiago, sobre a inclusão dos gentios na igreja. Então era um problema de entendimento do pensamento judaico, da religião judaica, em relação aos gentios, né? E isso não foi fácil, né, de equilibrar dentro da igreja, mas para a glória de Deus se chegou a um entendimento, né? E a igreja pôde continuar, ela pôde inclusive prosperar muito, né? Apesar de todas as perseguições, lutas que a igreja sofreu, mas nós temos aí o exemplo da importância, irmão, de uma liderança liderada pelo Espírito Santo, uma liderança com a sabedoria de Deus para conduzir pessoas, povos, pensamentos diferentes, né? Muito bem. 3. Reconhecer a importância da direção no Espírito Santo, na resolução de conflitos e na preservação da unidade da igreja, né? Então, foi um momento muito difícil, irmão, de se manter, né, a unidade dos cristãos, onde havia ali um pensamento bem diferente do judeu e dos gentios, que representam outros povos, né? Muito bem, então podemos passar
Vamos à leitura bíblica em classe. Leitura bíblica em classe. Nós vamos ler do versículo Atos 15, 22 a 32. Pode ler. Pode ler, Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos. 23. E por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Sicília, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transformaram a vossa alma, não lhes tendo nós dado mandamento. Amém. Pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns varões e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciaram também o mesmo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias: que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas fareis bem se vos guardardes, bem vos vá. Tendo-se eles então despedido, partiram para Antioquia, e ajuntando a multidão, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Introdução. Com esta lição, terminamos mais um trimestre de estudo sobre a Igreja de Jerusalém. Aqui veremos como a Igreja agiu para resolver seus conflitos de natureza doutrinária. Um grupo composto por fariseus convertidos à fé insistia que os gentios convertidos deveriam guardar a lei, especialmente o rito da circuncisão. Amém. Então, hoje nós estamos encerrando o trimestre, né? A Igreja de Jerusalém, e foi-se estudado aqui nas lições, né? Várias experiências que essa igreja deixa para nós, situações, né, difíceis, e que essa igreja ela sobreviveu, né? Ela triunfou, ela conseguiu se manter, e nós atribuímos, e eles mesmos atribuem a Deus, né? A glória de Deus, o poder de Deus e a ação real do Espírito Santo, meus irmãos. É muito importante nós olharmos com bastante atenção que tudo acontecia, ou quase tudo, né? Quando a igreja se posicionava, acontecia na direção do Espírito Santo. Eles recorriam ao Espírito Santo, para o Espírito Santo instruir, orientar, mostrar, né? Dar a eles o que eles precisavam, porque o ministério de Deus, desde que Jesus partiu, ele disse: eu vou para o meu Pai, eu rogarei ao Pai, e o Pai enviará o Espírito Santo, que estará convosco, ele vos ensinará, ele vos guiará, ele vos fará lembrar de tudo. Então, o ministério de Deus, ou seja, Deus está manifesto na igreja, desde a partir do Senhor Jesus, na pessoa do Espírito Santo. Então a igreja, os discípulos que foram muito bem orientados pelo Senhor Jesus, eles guardaram, né, essa instrução do Senhor Jesus e colocaram em prática, dependência do Espírito Santo, né? E hoje nós estamos encerrando o trimestre, e nós vamos ver
um dos pontos também muito crítico, né, muito difícil para a igreja, para a própria liderança resolver, mais uma vez, ali estava o Espírito Santo. E é interessante, irmãos, que quando eles concluem essa assembleia, eles dizem que a decisão ali pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Então, eles, os apóstolos, a liderança e outros irmãos, né, que não era apóstolo também que estava ali, eles sempre recorriam ao Espírito Santo e procuravam tomar decisões na direção do Espírito Santo. Então, irmãos, essa é uma grande lição para nós, né? E a igreja estava ali, irmãos, diante de uma situação muito delicada, porque os judeus, por ser o povo eleito de Deus, a nação e agora a religião oficial de Deus, né, ali, aqueles que aceitaram Jesus como Messias Salvador, esses judeus queriam que a igreja seguisse o mesmo sistema da religião judaica, valorizando, por exemplo, a circuncisão, que foi um ponto muito difícil, né? Os judeus queriam que os gentios fossem circuncidados, né? Mas esse mandamento do Senhor da circuncisão era para o judeu, era um sinal entre Deus e o judeu, não era para gentio, né? Mas eles diziam que se o gentio não fosse circuncidado, então ele não era aceito na igreja de Jesus, né? E o Senhor Jesus não deixou isso determinado, né? A circuncisão não faz parte da fé em Jesus Cristo, da nova vida em Cristo, tá? Um judeu que agora aceitou Jesus, ele pode e deve circuncidar por ele ser judeu e ele seguir ali, né, uma aliança que Deus, o Senhor, estabeleceu entre ele, Deus, e o judeu, né? Eu peço que passe o microfone ali para o irmão Francisco de Assis, né? Ele quer falar, glória a Deus, ele vai fazer um comentário. Então irmãos, eles insistiam que os gentios convertidos a Jesus deveriam guardar a lei, especialmente o rito da circuncisão, né? E isso foi resolvido nessa assembleia. Pode falar, irmão Francisco. A paz do Senhor para todos. Amém. Pastor Vicente, hoje a circuncisão ainda existe com os judeus, eles fazem ainda? Os judeus ortodoxos, são aqueles que guardam radicalmente a lei, eu vou dizer que creio que sim, né? Porque eles continuam obedecendo a lei que Deus deu a Moisés, né? Então, com certeza, eles sim. Mas em Cristo Jesus, né? A circuncisão e a incircuncisão não faz mais sentido, certo? Porque o grande objetivo da circuncisão era uma aliança com Deus, né? Era uma forma de dizer que eu tenho uma aliança com Deus. É até interessante que quando o gigante Golias, né, afrontou o povo de Deus e humilhou, né? É interessante que quando Davi se manifesta, ele diz assim: quem é esse incircunciso, né? Quem é esse incircunciso? Porque naquele tempo, antes de Jesus, né, até mesmo que não era judeu de outra nação que se unia ao judaísmo, tinha que circuncidar, né? Mas em Cristo, a circuncisão ou a incircuncisão não tem mais importância, tá? Depois, se o diácono está dizendo conseguir aí, ele bota o versículo na tela, quando o apóstolo diz, né, que a circuncisão e a incircuncisão não tem mais importância em Cristo, né? O que é que isso quer dizer? Que a nossa aliança agora não é mais da letra, da lei, a nossa aliança agora é de sangue. Jesus disse: o sangue da nova aliança, né? Então ali encerra, né, essas obrigações cerimoniais na igreja do Senhor Jesus, tá bom? Então é isso aí. Olha como é interessante, irmãos, se a liderança, nesse momento aqui, nesse contexto aqui, se a liderança tivesse aceitado que o judaísmo tornasse a igreja de Jesus uma igreja dentro dos padrões judaicos, de lei e de todas as tradições, né?
inclusive do Talmud, né, que são acho que mais de 60 regras, né, que eles interpretam na lei e colocam como regra, né, dentro do judaísmo, queriam fazer isso com a igreja de Jesus. Se a liderança ali não tivesse, olha como o Senhor Jesus foi maravilhoso, irmão, porque o Senhor Jesus preparou estes homens, né, dia e noite, ensinando, falando coisas que não foi escrita, certamente, para que eles, nesses momentos, ele tivesse uma compreensão correta dessas coisas, né? Porque Jesus também era judeu, né? Então, imagina que se a igreja, naquele momento, não tivesse se posicionado como igreja de Jesus e dentro da visão de Jesus, do Senhor, a igreja hoje seria um judaísmo, não seria a igreja de Jesus, né? A circuncisão, a guarda do sábado e outras tradições judaicas, né? Seriam mais importantes do que a morte de Cristo, do que Jesus Cristo. Como nós temos hoje, né? Por exemplo, a igreja, eu vou falar porque isso é conhecido mundialmente, em todo lugar, que a igreja adventista do sétimo dia, tá? Lá, se a pessoa não guardar o sábado, não tem comunhão, não tem ceia, não é tido como um membro. Então isso é um perigo, isso aí, porque o Senhor Jesus é maior do que o sábado, é maior do que a circuncisão, é maior do que tudo isso, porque a circuncisão, o sábado, não tem nada a ver com questões morais, são alianças, são sinais entre Deus e o seu povo judeu, tá certo? Não faz diferença. Aí tem toda uma polêmica em relação ao sábado, tudo, mas não é o caso agora de nós tratar. Mas vamos ver, o que eu comentei aqui com os irmãos, 1 Coríntios 7,19. A circuncisão, nada, a circuncisão é nada. É interessante que quem está falando aqui é um judeu, doutor da lei, que teve um encontro com Cristo e que entendeu o significado, né, dessas cerimônias, né, dessas tradições e a fé em Jesus. Então ele diz: a circuncisão é nada, e a incircuncisão nada. Ele está dizendo o seguinte, que em Cristo perdeu o sentido isso aqui, porque a nossa aliança agora com Deus é a aliança de sangue, é o sangue de Jesus Cristo derramado, né, na cruz do Calvário, para salvar todo aquele que nele crê, né, para remir o pecado de toda a humanidade. Aí ele diz: mas sim a observância dos mandamentos de Deus, né? Quando ele diz os mandamentos de Deus, a circuncisão era um mandamento de Deus, o sábado era um mandamento de Deus, mas não para a igreja de Jesus, para o judeu. Aí alguém pode dizer: mas você está falando isso daí, mas onde é que está escrito? Sim, quando Paulo está falando assim, nós entendemos por inferência. O que é uma inferência? Pelo doutor da lei, nós observamos agora que esses mandamentos estão falando de mandamentos morais, espirituais, e não de alianças, né? Exatamente específica, que foi feita lá no Antigo Testamento entre Deus e Israel, com o seu povo. Então, não é que Deus, ele muda, não, ele muda aqui a forma de relação, através de sinais, né? de alianças, né? Porque agora a aliança entre Deus e o povo é Jesus. Inclusive o Senhor Jesus disse: ninguém, e essa palavra foi dirigida também ao judeu, né, vem ao Pai senão por mim, né? Não é através de cerimônias, de rituais que estabelece uma relação com Deus, mas a relação profunda e íntima é através do sacrifício de Cristo. Presbítero Rondinello, pode falar. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Pastor, a questão da circuncisão era no tempo da lei, né? O senhor está explicando, eu peguei a aula e agora já o trem andando, né? Mas a questão o apóstolo Paulo, ele fala que a circuncisão, ela deixou de ser no prepúcio, né? No físico, na pessoa, para ser tipo no espírito, né? Então a pessoa tem que se circuncidar no espírito, em vez de ser na pele. Mas lá na frente, quando ele conhece Timóteo, né, ele percebe que Timóteo tinha um pai, a mãe judia, né, servia a Deus, mas o pai era grego. Então ele pede para Timóteo se circuncidar, justamente para que não servisse de escândalo para os judeus que existiam naquela época, né. Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso, entendeu?
nessa questão. Quando Paulo, porque Paulo tinha Timóteo e tinha também Silas, né? Silas era gentil, então Paulo não exigiu isso de Silas, mas disse: Timóteo, aceita-se, porque Timóteo agora, fazendo parte da igreja, mesmo sendo judeu, ele estava desobrigado, mas Paulo disse para ele: não, é como uma forma assim de respeito à linhagem, né, judaica. Então todo judeu, o correto é ele circuncidar, porque ele é judeu, então Deus tem essa regra para o judeu. Então Timóteo poderia ficar sem circuncidar, ou qualquer judeu em Cristo? Pode, porque a circuncisão, agora depois Paulo explica também que a circuncisão real é a circuncisão do espírito, do coração, né? O maior sinal de circuncisão com Deus é a aliança, e essa aliança é de compromisso de obediência a Deus, né? Então quantos que guardam o sábado, que tem a circuncisão e não obedecem a Deus? Porque quantos problemas Israel não enfrentou, né? Na área sexual, na área de idolatria, questões morais, de roubo, de tantas coisas, de um monte de coisa, a nação sempre enfrentou, né? E eles achavam que pelo fato deles serem filhos de Abraão, deles guardar o sábado, deles ser circuncidado, não vê aquele fariseu, né, falando do publicano, que ele dava o dízimo, que ele fazia e tal, né, não sou como esse, tal. Aí o publicano diz assim: eu não sou digno nem de levantar os olhos para o céu, que eu sou tão pecador, né? Tem misericórdia de mim, Senhor. E Jesus disse: quem foi que desceu justificado, né? Então, o comentário que eu faço, o presbítero Rondinelli, é que Paulo, com a sabedoria que Paulo tinha de Deus também, e para evitar conflito, disse a Timóteo: circuncida, Timóteo, aceita a circuncisão. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Isso, só isso, certo? Muito bem. Mas é judeu o que é no interior, e circuncisão o que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Olha, é exatamente isso aqui que nós estávamos comentando, o presbítero Rondinelli também iniciou aqui. Mas é judeu que é no interior, no coração. O maior significado da circuncisão, irmãos, é estabelecer uma aliança com Deus. Eu estava comentando aqui, eu acho que o presbítero Rondinelli não tinha chegado ainda, quando Davi foi enfrentar o gigante Golias, ele diz assim: quem é esse incircunciso, né? Para desafiar o povo de Deus, o próprio Deus. Ele estava dizendo: eu sou circuncidado, eu tenho uma aliança com Deus e eu vou em nome do Senhor, amém? Então, agora hoje onde é que está a nossa confiança? Não na circuncisão da letra, como Paulo está falando, mas na circuncisão do coração, um coração convertido, um coração disposto a obedecer a Deus. Isso aqui tem realmente grande significado e importância para Deus, amém? Vamos lá, fica à vontade, presbítero Rondinelli, qualquer comentário, os irmãos todos, pode falar. No entendimento dos apóstolos, se isso fosse exigido, a salvação deixaria de ser totalmente pela graça, o que era inaceitável. Devido à dimensão da questão e à sua importância para o futuro da igreja, os líderes se reuniram em Jerusalém para buscar uma solução para o problema. Amém. Olha só, irmãos, esse é um padrão que a igreja, dirigida pelo Espírito Santo, orientada, deve e continua sendo seguido pelas igrejas, né? Que padrão? As questões têm que ser resolvidas em reunião, né? Quando a liderança chama os demais que lideram com eles, né? A gente tem aquele problema lá de Atos, né? Quando as viúvas reclamaram, diz lá que eles convocaram, foi toda a multidão. Isso mostra que a liderança, ela não é absoluta, o pastor não é absoluto. Os problemas da igreja têm que ser resolvidos em colegiado, em grupo de pessoas. Por quê?
porque a graça de Deus está derramada entre nós, certo? Então aqui no primeiro quadro diz assim, no entendimento dos apóstolos, se isso fosse exigido a salvação, né, guardar a lei, sábado, e muitas outras coisas, a circuncisão, que tem um Talmud, que eu acho que são 60 regras lá, todo judeu e que se membrasse da religião judaica tinha que seguir aquilo tudo à risca, né? Se isso fosse colocado dentro da igreja, meus irmãos, a salvação deixaria de ser totalmente pela graça. Quando o escritor diz aqui totalmente pela graça, eu concordo com ele, sempre fazendo uma ressalva. Totalmente pela graça, nota 10, está correto. Graça de Deus, somos só pela graça. Em que sentido? Porque Deus se agrada do ser humano que Ele criou e quer salvar. Quando o homem aceita o plano de Deus, então esta graça de Deus que Ele tem com a humanidade, em Cristo o homem é salvo. Mas nós nunca podemos aceitar um pensamento errado no mundo cristão, tá? Que diz que aquele que está na graça não precisa obedecer mais nada. Não é assim. Jesus, né? Jesus diz, quem me ama guarda os meus mandamentos. Então na graça tem regra e tem mandamento, né? Então nunca vamos aceitar essa ideia, porque infelizmente, irmãos, alguns irresponsáveis, né, que só quer atrair a atenção e crédito das pessoas e juntar gente, então ele pega essa palavra graça e lança sobre o povo a desobrigação de obedecer qualquer mandamento. Não é bem assim. Nós temos que ter entendimento daquilo que Deus requer de todo servo dele. Agora, mesmo assim, olha como é interessante, irmãos, mesmo assim nós não podemos confiar, porque eu faço isso, eu faço aquilo, eu obedeço aquilo, aquele outro não obedece, eu estou salvo, aquele não está salvo. Não, esse julgamento não cabe a nós, não cabe à igreja. Cada um deve servir a Deus. A Bíblia diz também que a salvação é pessoal. Cada um deve procurar conhecer, né, e servir ao Senhor no temor do Senhor. Tá bom? Amém? Vamos para frente. Lucas deixa claro que a decisão tomada pela igreja naquele momento foi guiada pelo Espírito Santo. É isso que veremos agora. Amém. Pode passar. A questão doutrinária, o relatório missionário. A questão doutrinária que se tornou objeto de discussão no Concílio de Jerusalém, abordada no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, teve seu início na igreja de Antioquia. Ela começou quando Paulo e Barnabé apresentaram à igreja de Antioquia um relatório sobre a primeira viagem missionária que haviam realizado. Amém. Pode passar. Nesse relatório, os missionários narraram o que Deus havia feito entre os gentios e como estes aceitaram a fé. Atos 14, 27. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Atos 14, 27. O relatório deixa implícito que a salvação dos gentios ocorreu inteiramente pela graça de Deus, sem que nenhuma exigência da lei, como a circuncisão, fosse imposta a eles. Amém. Então, olha, irmãos, a gente diz assim, a sabedoria de Deus, né? Ele é a sabedoria, Ele dá a sabedoria aos homens, né? Qual era o plano original de Deus para a humanidade ser salva? Era através da nação de Israel. Quando Deus escolheu a nação de Israel a partir de Abraão, Ele queria que essa nação fosse modelo para todos os povos. E quando Jesus viesse, essa nação aceitasse o Jesus que nós servimos hoje, e essa nação fosse a nação missionária, né? E entendesse, compreendesse, né, qual era o plano de Deus para com o mundo, para com as nações, que Deus não era Deus só de Israel. Israel teve de Deus a primazia de ser a nação escolhida, formada, separada no sentido de conhecer a Deus, de servir a Deus para ser modelo para outras nações, né? Mas o que aconteceu?
O próprio, lá no Evangelho de João 1:12, diz que ele, Jesus, veio para o que era seus, os seus é os judeus, e os seus não o receberam, mas todo aquele que creu em Jesus, diz a palavra, se tornou filho de Deus, filho adotivo. E aí, como a nação de Israel, né, na sua totalidade, ou na sua maioria, não aceitou Jesus, os judeus que aceitaram Jesus e os mais simples, que foi quem iniciou a obra, né, os mais simples, Jesus não chamou eles de dentro dos sinédrios, das escolas teológicas, não, os mais simples, pescadores, homens do campo simples, porque na vida desses homens, Jesus poderia transmitir para eles a mensagem pura, sem mistura, né, sem eles misturar com as crenças deles, né? E que foi que Jesus separou? 12 judeus, apóstolos, né? Separou os 12 judeus. Não pôde ser a nação, mas ele separou e preparou 12 judeus. E esses 12, olha, esses 12 não se embaraçaram entre judaísmo e gentios. Só Pedro que sofreu uma pequena exortação de Paulo, né? Porque Paulo diz: quando tu tá só com os gentios é uma coisa, quando está com o judeu é outra coisa. Não, nós somos igreja de Jesus agora, eu também sou judeu, né? Então, assim, veja a sabedoria de Deus na nossa vida, meu irmão, para nós entender e compreender o valor de cada coisa, né? E isso é muito importante para nós hoje também, irmãos, porque a salvação, como já foi dito aqui, né, no comentário, é pela graça. Então pode acontecer que eu já vi pessoas que entraram e saíram na igreja, serviram e desviaram, tal, e foi, e essas pessoas não conseguiam se libertar, e Deus permite, eu conheço uns 2 casos, que Deus permitiu que essas pessoas ficassem internadas por um período de tempo, alguns meses, né? Sem contato com bebida, com álcool, com cigarro, com coisa que contamina, né? Preparando essas pessoas para salvar. Aí alguém pode dizer: poxa, mas eu fico 30, 40, 50 anos na igreja me esforçando para servir a Deus, e esse daí fez tanta coisa errada, não se firmava, e no último instante Jesus salvou, no último instante da vida? Sim, porque Ele é o Salvador, não sou eu, não é você, não é só aquela igreja, né? O malfeitor, o ladrão que estava lá na cruz, que reconheceu Jesus, foi salvo. O outro não reconheceu, não foi salvo. E é assim. Então isso é graça. Mas enquanto nós temos vida e podemos servir ao Senhor com dignidade, vamos servir sim, tá? Então o relatório aqui que os missionários trazem, e quem era o principal dessas missões? Judeus, agora crente em Cristo. Paulo, o apóstolo, doutor da lei, né? Agora servo do Senhor Jesus Cristo, chamado por Deus, por Jesus. O próprio Jesus disse que ele foi escolhido por Jesus para ir às nações, para ir aos povos, os gentios. Ele sendo judeu, ele não teve nenhuma dificuldade, irmãos, de anunciar a salvação em Jesus Cristo. Não teve nenhuma dificuldade, tá? Então, a gente vê aqui no primeiro quadro acontecendo a evangelização. No segundo quadro a gente vê aqui, né, essas pessoas aqui testemunhando do que o Senhor fez, tá? E a gente vê aquela mãozinha assim que o presbítero Rondinelli está mostrando, né? Uma criança, certamente, se eu não estiver enganado, sendo circuncidada, né? Eles não precisou ser circuncidados, e a graça de Deus se manifestou na vida deles, tá? Graça de Deus. Quando Pedro foi na casa de Cornélio era gentil, e a família toda de outra nação, mas o Espírito Santo desceu do mesmo jeito que desceu lá no dia de Pentecostes, onde a maioria ali também era judeu. Então Deus dizendo: olha, eu sou de todos os povos, eu estou com todos os povos, vocês precisam compreender como é que eu trabalho. E aí, é bênção. Pode falar, presbítero Rondinelli. Pastor, nessa questão
da pessoa brincar com a graça, certo? Melhor dizendo, né? Ele vai para a igreja quando está com a vida atribulada, ou quando perde alguma coisa, ou às vezes quando está sendo ameaçado, porque eu já conheci pessoas na outra igreja que eu me congregava, que ele só ia para a igreja quando ele estava em perigo, certo? Ele tinha uma vida dissoluta, ele fazia o que era errado, ele cometia crime, aí quando estava correndo perigo ele ia para a igreja, mas era uma bênção, pregava, evangelizava, participava de todos os trabalhos da igreja. Aí tem essa questão de ele, quando não está mais em perigo, ele saía, ia fazer de novo a vontade da carne, entendeu? E deixava a obra de Deus, deixava Deus, abandonava. E qual vai ser a diferença, pastor? Tem alguma base bíblica no dia do juízo para essas pessoas que cometem esse tipo de coisa, que ficam brincando com a graça, e que a pessoa que a vida inteira serviu a Cristo, entendeu? Como é que vai ser pesado na balança? Tem alguma base bíblica para isso? Eu sei que aquele que brinca com a graça, eu sei que quando ele participar do julgamento de Jesus, ele vai responder pelas coisas que ele fez, não é isso? As coisas boas e as coisas más. Como é que o senhor vê nessa situação? O senhor já conhece alguma base bíblica para esses dois tipos de pessoas, de casos? Não, a gente pode até pensar em alguma referência bíblica, né? Filhinho, não pequeis, mas se pecar, sabe que tem um advogado, Jesus Cristo, né? Ele é juiz dos vivos e dos mortos. Então, hoje ele é advogado, lá ele vai ser juiz. Quer dizer, só que eu tenho esse entendimento, e muitos pensam assim também. Essa parte aí de quem entra e sai, de quem dá até uma certa, como o presbítero Daniel está mostrando, até uma certa evidência ou clareza de que está brincando, né? Está brincando, né? Está se escondendo atrás da religião, às vezes até dá testemunhos e tudo. Isso é verdade ou é mentira? Isso é engano, né? Só Deus, presbítero Rondinelli, igreja, que vai poder julgar isso aí, tá certo? Não cabe a nós. Agora, o que a igreja, a liderança da igreja tem que observar é o seguinte, irmãos, ministrar, pregar, ser um obreiro na casa do Senhor. Aí a palavra de Deus tem regra para isso daí. Quando for escolher os diáconos, cheio do Espírito Santo, boa reputação, sabedoria, graça. Reputação é testemunho. Então uma pessoa que fica indo e voltando, uma liderança tem que barrar a oportunidade. Porque se num determinado momento a pessoa está observando, servindo, demonstrando temor, mas ele é contumaz. O que é uma pessoa contumaz? É que ele erra, reconcilia, volta para o mesmo erro, como foi comentado aqui, então fica duvidoso a vida dessa pessoa, e ele perde diante da igreja o testemunho ou a confiança dos irmãos. Tanto é que quando foram escolher os diáconos, os apóstolos disseram assim: escolher entre vós, tá? Agora, onde é que a liderança erra e falha? É quando essas pessoas que vivem indo e voltando, tá? E às vezes tem eloquência, tem palavra, tem expressão, né? E a liderança, a pessoa chega, se ele chegar no dia da ceia, se reconciliou, já toma ceia, já tem oportunidade, já prega e tudo. Então isso torna-se uma impunidade espiritual. Por que as pessoas praticam tanto crime, tanta coisa? Porque sabem que tem a impunidade. Tem deles que vão preso, quando está indo preso, dá a risada dos policiais, porque a polícia prende e a justiça solta. Então, esse sentimento de impunidade é que a igreja, o presbítero Denelli, ela tem que ter um freio, entendeu? Então, por exemplo, já teve pessoas que veio e se reconciliou, né? E, pastor, eu posso tomar ceia? Eu digo, espere em Deus. Aí quando passa um tempo, eu chego, como é que você está? Aí ele sente o peso da responsabilidade e diz, não, pastor, espera um pouquinho. Aí daqui a 2 meses cai de novo, aí volta e fica. Então, é muito sério. Quem vem aqui na frente não é estado de perfeição, mas tem que ter uma vida firme, tem que ter uma vida de testemunho constante ali, de temor a Deus. O erro que eu vejo na liderança, o presbítero
Rondinelli e igreja, é essa frouxidão. Se a pessoa prega bem, se a pessoa canta, se a pessoa e envolve a igreja, então ele vai e vem e faz, e a igreja, a liderança acaba contribuindo também para essa vida libertina, viu? Aí o problema maior, na verdade, vai ser essa pessoa se acostumar a viver deliberadamente o pecado voluntário, se acostuma com isso, se a liderança de certa forma apoia, e ele está fazendo isso para se condenar. A palavra da ceia diz assim, que aquele que tomar, comer e beber indignamente é culpado do corpo de Cristo, né? Tá vendo, ó? E a palavra diz que aquele que não examina a si mesmo será julgado, né? Para não ser condenado com o mundo. Tá vendo aí? Então quem vive na igreja brincando, como o presbítero Rondinelli acabou de falar, ele corre um grande risco de perder a salvação, será condenado com o mundo. Ou seja, está dentro da igreja, mas vive igual o outro que está no mundo. Às vezes a religião é só uma fachada, isso não salva, né? Irmão Francisco, como o irmão Rondinelli estava falando, presbítero, eu vi uma passagem na Bíblia e eu acho assim, que já é para o final, né? Que Jesus diz assim: ai daquele que faz o escândalo. Não tem essa passagem bíblica? Eu não sei qual versículo, mas tem assim, né? Então, se a pessoa está fazendo esse tipo de escândalo para os irmãos da igreja, que ele faz aquilo e volta, então é com Deus, né? Ai daquele que faz o escândalo. Aí eu vejo assim, né? Agora, irmãos, eu sinto profunda dor no meu coração, eu tenho que falar isso aqui, quando a igreja condena alguém. Quando uma pessoa se reconcilia e a igreja não aceita, não perdoa, isso é muito perigoso, tá certo? Deixa na mão de Deus, tá certo? Se a pessoa não tem firmeza, deixa ele sentadinho ali, mas deixa ele na mão de Deus, não vamos ficar condenando não, tá certo? É só isso. E essa questão do escândalo, né? É aquele que é um escândalo, ele é um escândalo, porque tem pessoas que não se convertem, ele será sempre um escândalo para a igreja e quer fazer parte da comunhão e não se converte. Tem aquele que causa um escândalo, reconhece, se arrepende e fica esperando ali na misericórdia de Deus. São situações que só Deus realmente pode julgar. Mas vamos aqui, ó, 2 Tessalonicenses 3:6. Mando-vos, porém, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo o irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Aqui é um versículo, irmãos, que talvez alguém diga que o pastor ou outro irmão use, né, para justificar o afastamento de alguém. Mas a palavra é clara, irmãos. Quem anda desordenado, quem é esse desordenado? Não significa uma pessoa que cometeu uma falha, falou uma coisa, teve um momento ali de impulso. Não, a gente tem que suportar, às vezes é uma fraqueza mesmo, né? A pessoa ainda não tem controle sobre si, tem problemas, é uma coisa. Agora, aquele que é mau caráter, aquele que chega para o irmão e diz assim: meu irmão, me empreste isso, me empreste um valor, e no coração ele já sabe que vai enganar. Um irmão que chega para você e diz na sua presença e de outros que você é uma bênção, e na sua ausência diz que você é um falso profeta, que você é um irmão atribulado, isso é mau caráter, isso é uma pessoa que causa desordem no meio do povo de Deus. Então a gente tem que se apartar dessas pessoas. Esse se apartar também não significa ser inimigo dessas pessoas, não. Quando essa pessoa mudar de comportamento de verdade, a gente abraça, acolhe, né? E amém. Mas enquanto não, né, é muito doloroso para mim, pastor de uma igreja, dizer para uma pessoa: eu não te aceito aqui na comunhão da igreja. Como isso é triste, como isso é doloroso. Por quê? Porque a pessoa só faz o mal o tempo todo. Então, é isso aqui, tá? É isso aqui. Então,
Isso se aplica também a crentes que não têm compromisso com a verdade, com a palavra de Deus, e o crente prefere essas pessoas. Daqui a pouco cai do mesmo jeito, daqui a pouco passa a fazer as mesmas coisas daquela pessoa que está fazendo errado. Então, Deus é um Deus de ordem e ordeira, amém, irmãos? E nós temos que vigiar. Vamos avante. Tanto Paulo quanto Barnabé viam a ação de Deus manifestada por meio de milagres extraordinários entre os gentios, como um sinal de sua aprovação, demonstrando que nenhuma outra exigência além da fé em Jesus era necessária para a salvação. Em outras palavras, a salvação é um dom de Deus, concedido inteiramente por sua graça. Amém. Irmãos, quando diz totalmente salvo pela graça, eu concordo. Nós somos salvos pela fé, é bíblico, eu concordo. Eu só acho perigoso essas frases assim, colocando um ponto final sem uma ressalva, porque isso pode abrir na mente de uma pessoa que o fato dela confessar Jesus já resolveu tudo, e não resolveu tudo. Vou dar um exemplo bem simples. Aquele jovem rico chegou para Jesus e disse assim: o que é que eu devo fazer para ser salvo? Aí Jesus citou os mandamentos. Ele disse: eu tenho feito desde criança, desde a minha mocidade. Aí Jesus disse: Jesus, nosso Senhor, disse: só falta uma coisa, você vai lá, se desfaz de toda a tua riqueza, quando você não tiver mais nada, você vem e me segue, e você terá um tesouro no céu. Foi o que aconteceu com aquele jovem? Saiu triste, nunca mais se ouviu falar dele. Então, irmãos, somos salvos pela graça, somos salvos pela fé, mas a fé sem obras não tem valor para Deus. Você tem fé? Mostre suas obras. Amém? Então, temos que ter só essa ressalva de que a coisa não é assim tão simplista como está aqui. Eu me lembro que teve uma doutrina que eu preguei e uma pessoa foi, clicou lá, com certeza não ouviu nem a doutrina toda, aí mandou um videozinho de, acho que não era nem 1 minuto, aí a pessoa lá falando de graça e fé e tal, e rapidinho, aí no final ela coloca assim: a salvação é simples assim. Aí eu coloquei: você que pensa, né? Então assim, as coisas são simples quando a pessoa se entrega de todo o coração, mas nós continuamos pecadores e precisamos pedir a Deus graça, poder para nos libertar do poder do pecado. Então eu me preocupo com essas. Eu não estou dizendo aqui que o comentarista está errado, ele está certo, mas eu acho que ele deveria fazer uma ressalva sempre, tá? Para que as pessoas não achem que as coisas, não pensem, né, como muitos estão aí dentro das igrejas, achando que confessou Jesus, sou salvo pela graça, Jesus morreu por mim e não toca em mim, não interfira na minha vida. Aí, meu irmão, a salvação ela envolve vários aspectos que a igreja precisa ser instruída, ensinada, porque pode dar errado lá no fechamento das contas, tá bom? Vamos lá, pode passar. O legalismo judaizante. Lucas mostra que um grupo de judaizantes se sentiu incomodado com o relatório dos missionários, Atos 15:1. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-nos, Atos 15:1. Esse grupo, composto por fariseus supostamente convertidos à fé, que haviam vindo de Jerusalém para Antioquia, se opôs ao ingresso de gentios na igreja, sem que estes antes cumprissem as exigências da lei. Amém. O que é o legalismo? Uma forma bem simples, nós já tratamos em doutrina isso daqui. É quando eu acredito que eu sou salvo exclusivamente pela observância e prática da lei, amém? Isso não funciona, isso é legalismo, tá? Porque se alguém não fizer tudo o que tem que ser feito, ele não está salvo, e não é assim que funciona também, tá? Então são os extremos, lei e graça. E o que é judaizar?
ou os judeus que queriam, eram chamados de judaizantes, eles queriam que todos os confessos em Jesus seguissem 100% as doutrinas, né, as regras, as tradições judaicas, incluindo o sábado, incluindo a circuncisão. E isso Deus não requer da igreja. Mas questões morais, espirituais e outras coisas mais, que inclusive estão no Antigo Testamento e no Novo, deve ser observado, sim, mas nunca podemos condenar a pessoa, tá? Agora, há palavras da Bíblia, há comportamentos, por exemplo, imoralidade, sensualidade, mentira, violência física, agressiva, que essas coisas as pessoas são chamadas, são ensinadas, né, e orientadas. Agora, por exemplo, uma agressão física, né, uma pessoa que se prostituiu, a prostituição que está lá na Assembleia lá, né, que foi feita em Jerusalém, essas coisas a pessoa tem que ser afastada. Para os irmãos verem que essa palavra de salvação pela graça e salvação pela fé, às vezes ela abre, quando ela não é explicada direito, no contexto, né, lei e graça, por exemplo, as pessoas se sentem na liberdade de fazer o que quer. Olha que ponto chegou a igreja, né, quando Paulo exorta a igreja, porque um irmão da igreja, né, estava se prostituindo com a mulher do pai dele, e a igreja estava tolerando. Então, quando Paulo vem com a exortação, Paulo já chama a atenção da liderança e da igreja, que estava aceitando aquela situação. Em nome da graça? Em nome da fé? Não. Aí às vezes rotula o pastor certas denominações como radicais, né? Eu já sou carimbado e recarimbado como radical, como duro, como... Não. Se não for pela graça e pela fé, ninguém será salvo. Agora, isso não nos isenta de observar a palavra do Senhor, né? De que adianta eu falar de temor a Deus se eu vivo uma vida deliberadamente em desobediência ao que Deus me pede, que nos pede, inclusive a igreja de Jesus, né? Então, essas coisas precisam cada coisa no seu devido lugar. Vamos lá. Houve, portanto, um confronto entre esse grupo judaizante e os missionários Paulo e Barnabé. Pode passar. A questão tomou grandes proporções, correndo o risco até mesmo de dividir a igreja em Antioquia, o que exigia uma resposta rápida por parte da liderança. Então, só fazendo uma observação, é lamentável que a igreja tenha tanta divergência. A igreja que eu estou falando é igreja no mundo, nosso país, sobre lei e graça. Não pode. A gente tem que estudar isso direito e tem que compreender o que a igreja deve observar e não observar, certo? E não anunciar uma graça e uma fé sem nenhum compromisso com a palavra de Deus, tá? Em nome de Jesus, isso não pode acontecer. Aí o que é que nós vivemos hoje? Esse conflito aqui, irmãos, uns condenando os outros, né? Então não pode, tá? Vamos lá. Contudo, por se tratar de um tema complexo e de amplo alcance, a igreja de Antioquia considerou adequado remeter a questão para Jerusalém, a igreja mãe, onde o assunto seria analisado e amplamente discutido pelos apóstolos e presbíteros, Atos 15:2. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Atos 15:2. Então aqui foi feita então uma assembleia para definir essas questões, tá? Se não tivesse tido essa assembleia, a igreja já tinha tido uma grande ruptura, né, doutrinária, tá? E é isso que nós temos assistido, irmãos, muitas divisões nas igrejas, porque a pessoa, às vezes, ela tem um entendimento, né, obreiros, líderes, tem um entendimento doutrinário errado, né, e não quer se dobrar,
numa reunião, num concílio, né? Como também tem lideranças que querem estabelecer um liberalismo sem compromisso, e isso também gera uma divisão. Então, o centro das decisões tem que ser Palavra de Deus e Espírito Santo. Senão, eu acho, eu penso, eu sinto, experiências contra a Bíblia não funcionam. Uma resolução, tem que haver um entendimento, porque se nós formos acreditar que uma pessoa vai ser salva somente se ela obedecer tudo o que está escrito, eu estou dizendo que ela tem que ser perfeita, ser relaxada. Mas aqui o que queriam implantar era um radicalismo, os judaizantes, os fariseus, né, da seita dos fariseus, que a seita dos fariseus era um grupo radical dos judeus. Paulo era um deles também, antes de conhecer Jesus, né? Mas agora Paulo tem uma nova visão dada por Cristo, pelo Espírito Santo, de como, né, o Senhor Deus trabalha com todos os povos, né? Tá certo? E é isso que nós precisamos entender, tá? Porque quantas divisões já aconteceram na igreja também por causa de exageros, né? E esses mesmos que dividiram a igreja, hoje são tolerantes a coisas piores. Então, nós temos que ter uma certa cautela, né? Vamos lá, não tolerar o pecado, mas saber lidar com as situações diferentes. Pode passar. Pedro é o primeiro a ver a gravidade da questão e percebe que ela não pode ser tratada de forma subjetiva. A questão deveria ser tratada com a objetividade que o caso exigia, e a experiência da salvação dos gentios em Cesareia, ocorrida anos antes, deveria servir de parâmetro. Atos 10, 1 ao 46. Pode passar. Pedro então evoca a experiência pentecostal gentílica Pergunta a uma jovem crente, a um jovem crente, né? Por que ele está na igreja? O que é que a igreja significa para ele? Ele não sabe responder.
Agora, aqueles que estão na igreja, né, só acompanhando um e outro, ou os pais, ou a esposa, ou o esposo, e estão ali para agradar, realmente, se não passou por uma transformação, não vai ter resposta para dar, né? Como qualquer outra religião, né? Se a pessoa estiver ali e não entende o que está fazendo, não vai ter resposta mesmo, né? Mas o cristianismo, ele tem, na sua essência, uma vocação muito grande para ensinar, né? Isso a gente sabe. Vamos lá. A experiência do Pentecostes na fé dos gentios. O derramamento do Espírito sobre os gentios, anos antes em Cesareia, na casa de Cornélio, Atos 10, havia sido uma experiência objetiva, física e observável por todos os presentes. Pedro ainda estas palavras, que palavras, né? Pedro não estava pregando sobre derramamento do Espírito Santo, batismo no Espírito Santo, mas olha o que Pedro estava falando. Então, a primeira obra do Espírito Santo na vida do homem é levar ele a reconhecer que ele é um pecador, que ele precisa se arrepender dos seus pecados e que ele precisa de um Salvador, e esse Salvador é Jesus, e que agora, quando ele recebe Jesus, ele recebe o Espírito Santo. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que também o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Eu acho que é o 43, desculpa, aí já é a sequência do 44, é aqui. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem, era isso que Pedro estava concluindo a mensagem dele, todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Então o que foi que Pedro pregou aqui, o final da mensagem? Creiam em Jesus, se arrependam dos seus pecados e você será perdoado. Quando Pedro terminou de dizer isso, foi o que aconteceu no 44, olha aí, e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo. Então ali, essa experiência mostra, irmãos, que antes de uma pessoa receber o Espírito Santo, ser batizado, primeiro ele passa pelo poder da transformação, o poder da conversão, o poder da pessoa reconhecer que ele é um pecador, que precisa ser liberto e que precisa de Jesus. Então aqui se cumpriu assim imediatamente essa obra do Espírito Santo na vida de Cornélio e desta família. E talvez alguém diga assim, mas que maravilha, é maravilha mesmo. Agora tem um detalhe, Cornélio era um homem temente a Deus, ele já ouvia a palavra de Deus, amém? Mas ele precisava agora ouvir de Jesus e aceitar Jesus para se salvar. Pode passar. Pedro espera que seu argumento seja aceito da mesma forma que fora aceito anos antes, pelos judeus que haviam questionado a salvação dos gentios de Cesareia. Pode passar. Convém lembrar que esse mesmo argumento de Pedro já havia sido usado pelo apóstolo Paulo por ocasião de seu debate com os crentes da Galácia. Da mesma forma, ali Paulo deixou claro que o recebimento do Espírito era um fato observável e que todos, portanto, tinham consciência de que o haviam recebido. Gálatas 3:5. Aquele, pois, que vos dá o Espírito que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Gálatas 3:5. Amém. Então é muito importante isso, que graça e fé, quando ela realmente está na vida de alguém, essa pessoa é transformada, essa pessoa é uma nova criatura, não é só uma questão religiosa. Vamos lá. A fundamentação profética da fé gentílica. Enquanto Pedro recorreu à experiência do Pentecostes como sinal de validação da fé gentílica,
Por outro lado, Tiago, o irmão do Senhor Jesus, recorre às profecias para fundamentar sua defesa da aceitação dos gentios na igreja. Amém. Pode passar. Muito importante a palavra de Tiago aí. Para ele, a inclusão dos gentios na igreja estava predita nos profetas. E com isto concordam as palavras dos profetas, Atos 15:15. A aceitação dos gentios na igreja não era uma inovação sem respaldo nas Escrituras. Pode passar. Pelo contrário, Deus já havia mostrado aos antigos profetas que os gentios também fariam parte de seu povo. Esse era um favor divino, fruto de sua graça, e que nada mais precisava ser acrescentado. Pode passar. A decisão da Assembleia de Jerusalém. O Espírito na Assembleia. É digno de nota o papel atribuído ao Espírito Santo na tomada de decisões da Igreja. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Atos 15:28. O Espírito Santo não era apenas visto como uma doutrina na Igreja, mas como uma pessoa com participação ativa nela. Amém. Aqui já está claro, né? Então, na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Então, mostra que havia, essas decisões não eram tomadas agora por um novo movimento religioso, mas pela presença do próprio Deus na pessoa do Espírito Santo. Pode passar. Esse texto faz um paralelo com Atos 5:32, onde também se destaca a participação ativa do Espírito Santo na vida da igreja. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Atos 5:32. Isso. Percebam que a relação de Deus com o homem, graça e fé, está relacionado também a uma decisão, obediência, que é uma decisão dentro do ser humano de aceitar o próprio Deus. Não é uma simples religião. Isso é importante, né? Porque Paulo foi um dos grandes ensinadores da igreja, inclusive o que mais escreveu, né? Doutrinando e ensinando a igreja pelo Espírito Santo como devemos viver na presença de Deus, né? Então, a gente entende que aqueles pontos principais na Assembleia de Jerusalém, elas têm uma abertura e um desdobramento nos ensinos dos apóstolos. Vamos lá. A orientação do Espírito na Assembleia. O texto de Atos 15:28 não nos diz como era feita a orientação do Espírito na primeira igreja. Contudo, a observação feita por Lucas de que Judas e Silas eram profetas, Atos 15:32, e que eles fizeram parte da comissão que levou a carta com a decisão tomada pela Assembleia, indica que o Espírito Santo se manifestava na igreja por meio de seus dons. Atos 13, do 1 ao 4. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cireneu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenham chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram, e assim, estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, e dali navegaram para Chipre. Atos 13, do 1 ao 4. Amém. Então, meus irmãos, olhem, o texto de Atos 5:28 não nos diz como era feita a orientação do Espírito Santo na primeira igreja, lá em Jerusalém. Não traz muitos detalhes, mas tem conclusões. O Espírito Santo disse, né? Pareceu bem ao Espírito Santo, pareceu bem a nós. Então, e outras passagens mostram a intimidade que os crentes tementes a Deus tinham ali com Deus, com o Espírito Santo, e principalmente a liderança. Havia uma preocupação muito grande deles de aprovar aquilo que Deus aprovava, né? Então, isso é muito importante para nós entendermos que a igreja, ela não tem um dono aqui na terra. A igreja, ela tem administradores, ela tem pessoas tementes a Deus
que procuram em Deus e conduzir a igreja na orientação de Deus, né? Então, às vezes, a pessoa diz, isso é o que o pastor diz, isso é o que o presbítero, o evangelista, é que ele está falando, que ela está falando, mas que o temor de Deus esteja em nós, irmãos. Porque o que muitos estão falando, irmãos, é aquilo que Deus quer que façamos, é como Deus quer que a igreja dele ande, né? Claro que tem as pessoas falsas aí que usam o nome de Deus, distorcem a palavra de Deus, que falam muitas coisas que não tem nada a ver com Deus, mas esses darão conta a Deus, né, do que eles estão fazendo de errado. Estamos pensando em coisa certa. Vamos lá. Isso explica porque as coisas funcionavam na primeira igreja. Esse era o padrão da igreja primitiva e deve ser também o padrão da igreja de hoje. Que padrão? Espírito Santo sempre sendo consultado, Deus sendo consultado e pedindo a Deus a direção, em oração, na palavra e no jejum também, como a igreja jejuava, né, para liberar mais o Espírito para ouvir a voz de Deus. Pode passar. O parecer final da Assembleia. Depois dos intensos debates, o parecer da Assembleia foi de que os gentios deveriam se abster das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da fornicação. Atos 15, 29. Então parece que aqui em Atos 15, 29, né, parece que é só isso aí. Sim, é isso aqui. Mas dentro das coisas sacrificadas aos ídolos, que é a idolatria, isso daqui tem estudos para nós abrir esse assunto do sangue, né? Da carne sufocada e da fornicação. Fornicação é tudo que é imoralidade, tudo que é indecência, tudo que é ilícito, né? Com relação a sexo, né? Então, aqui foi um tipo assim de um resumo, tirando as obrigações das tradições judaicas, né? E não isentando as leis morais e espirituais que Deus fala para todos os povos, no Novo e no Antigo e no Novo, tá? E aí para isso nós vamos estudar as Escrituras, tá certo? E nunca estabelecer juízo, radicalismo quanto à salvação. Às vezes um freio na vida de alguém que anda desordenado, como nós já vimos aí, tá? Não quer dizer que ele está condenado, né? Há pessoas que quando você chama para conversar, ela já acha que está sendo julgada, né? Que perdeu a salvação. Não tem nada a ver. Às vezes a pessoa é chamada para ser orientada, para tirar dúvidas, para encaminhar, para aconselhar. E há casos sim que a pessoa cometeu um ato, uma falha gravíssima, tem que ser afastada, né, da comunhão para se curar do pecado e volta depois, tá bom? Então é assim, não condenando aquela pessoa, tá certo? Porque até uma pessoa, irmão, que está disciplinada na igreja, se ela estiver cultuando a Deus normalmente e o temor de Deus estiver no coração dela, ela tiver se arrependido mesmo do que ela fez, quando Jesus voltar, ela sobe, ela partir, ela vai para a glória, amém? Então isso deixa claro que nós não acreditamos na salvação única e exclusiva por obedecer mandamentos. Não, antes de tudo, graça e fé. Vamos lá. Fica óbvio que a igreja procurou resolver a questão mantendo-se rigorosamente fiel à doutrina da salvação pela graça, isto é, sem os elementos do legalismo judaico, mas evitando os extremos de rejeitar os irmãos judeus que também compartilhavam da mesma fé. Pode passar. O legalismo deveria ser rejeitado, os crentes judeus não. Assim ficou demonstrado que os gentios eram salvos pela graça, mas deveriam impor alguns limites à sua liberdade cristã, a fim de que o convívio com seus irmãos judeus não fosse conflituoso. Amém. Pode passar. Conclusão, vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. A igreja sempre será desafiada a enfrentar os problemas que surgem em seu meio. No capítulo 6 de Atos, vimos como ela resolveu um conflito de natureza social provocado por reclamações de crentes helenistas, hebreus de fala grega. Aqui, o problema foi da natureza doutrinária, uma questão
melindrosa que requeria muita habilidade por parte da liderança para ser resolvida. Graças ao parecer de uma liderança sábia e orientada pelo Espírito Santo, a Igreja tomou a decisão certa. A unidade da Igreja foi preservada e Deus foi glorificado. Amém. E as palmas engrandecem Jesus. Passo a palavra para a secretária. Maravilha, graças a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Vamos ouvir as classes. Soldadinho de Cristo primeiro. Mas se aguenta da sabedoria, peça a Deus. Ele anda lá, porque é generoso. Tiago 1:5. Maravilha. Matriculados, 6 dos seus alunos ausentes, 3 presentes, 1 visitante. Total decência na classe de 4 alunos. Parabéns para toda a classe. Vamos ouvir a classe Estrela da Manhã. Porque Deus amou o mundo tanto, que deu seu único Filho, para que todo aquele que lhe crê não morra, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Parabéns para toda a classe. A classe Estrela da Manhã tem 9 alunos matriculados, 2 dos seus alunos ausentes, 7 presentes, 1 visitante. Francisco Gabriel, né? Seja bem-vindo, Francisco Gabriel. Total de assistência na classe de 8 alunos. Trouxeram 2 Bíblias e 7 revistas. Parabéns para toda a classe. Classe Sol da Justiça. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Mateus 7:24. Glória a Deus. Palmas para Jesus, irmãos. A classe Sol da Justiça tem 7 alunos matriculados, 4 dos seus alunos ausentes, 3 presentes, total de assistência de 4 alunos. Trouxeram 4 revistas e 3 Bíblias. Parabéns para toda a classe. Classe Jovens e Adultos. Em sua essência, a Igreja é tanto um organismo quanto uma organização e como tal, precisa seguir princípios e regras para funcionar plenamente. A classe Jovens e Adultos tem hoje 36 alunos matriculados, 25 dos seus alunos ausentes, 11 presentes, 2 visitantes que já na segunda-feira. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Eu vou convidar aqui na frente os irmãos e as crianças que tiveram a sua assiduidade melhor na classe, viu? Na classe Soldadinho de Cristo, nós tivemos um aluno que não teve nenhuma falta durante o trimestre, que foi o nosso irmão Derek. Vem aqui, Derek, na frente. Foram 13 aulas, ele não teve nenhuma falta. Glória a Deus. Fica aqui que depois te dar o brinde, viu? E na classe Estrela da Manhã, nós tivemos 2 alunos que também, se não tivesse faltado na semana passada, eles teriam 13 aulas também, mas só tiveram 12 aulas, que é a Noemi e o Levi. Bom que os 2 faltaram no mesmo dia, né? Aí empatou de novo, estava empate os 2. Glória a Deus, né?
Então, eu vou agora dar o brinde de cada um e a irmã Liduína vem chamar aqui os alunos da classe dela, tá bom? Glória a Deus. Depois a irmã Rita chama da fogo. Vou dar o brinde para ele. Saúde a todos com a paz do Senhor, amém. Da minha sala foram 2 alunos que não tiveram nenhuma falta. Foi Daniel Anderson e o irmão Caleb. E 2 que tiveram só uma falta, que é o irmão Eduardo e a irmã Enelire. Pode vir, Enelire. Vem mais pra cá. Daniel. Isso, pega a banca. Você disse que dava certo, né? Tem problema com você, né? Então, esses são os alunos. Esses alunos são os que tiveram nenhuma falta e eles 2 tiveram só uma, né? Então, de parabéns, que continue assim, tá certo? Que Deus vai abençoar grandemente a vida de vocês. Da classe jovens e adultos, nós tivemos o irmão Francisco de Assis e o irmão Tarcisiano, cada um com 9 presenças. Só o irmão Francisco de Assis e o irmão Tarcisiano, né? Não, você é professor. Os professores só ganham só os alunos para ensinar. Glória a Deus. Consegue bater a foto? Posso encerrar? Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Vamos agradecer a Deus. Quero parabenizar a todos que participaram desse trimestre das aulas, aqueles que foram assíduos, né? Que Deus continue dando essa graça para vocês e vamos procurar ser assíduos, tá? Vamos orar. Maravilhoso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por nos congregar, nos reunir na sua presença. Continua, Senhor, nos dando dessa graça maravilhosa de desejar, de querer aprender mais de Ti. Abençoa essas crianças, Pai, os seus pais, para que elas estejam no templo aprendendo de Ti. Os ensinos que têm sido ministrados aqui, Espírito Santo, vem fixar na mente, no coração de todos nós e dessas crianças, para que elas cresçam no temor do Senhor. Abençoe nosso lar, nossa família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, nos leve em paz e em segurança aos nossos lares, Senhor. Nos livre de todos os males, ó Pai. Em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo, Te agradecemos. Amém e amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco e com a igreja do Senhor, em toda a face da terra. Todos nós dizemos amém. Na paz do Senhor, glória a Deus.